Olá, pessoal do Congrega, tudo bem? Aqui quem fala é a Luma, sou egressa do curso de Direito da Urcamp, muito feliz em estar participando novamente do Congrega e hoje vim apresentar para vocês o meu trabalho, que é uma leitura criminológica a respeito dos crimes de colarinho branco no Brasil. Bom, eu me formei em Direito na Urcamp, hoje já atuo como advogada, além disso eu me especializei em docência para o ensino superior e agora eu pretendo seguir na carreira acadêmica. Estou cursando mestrado na URGS em análises de políticas públicas voltadas à educação e espero que vocês gostem do meu trabalho. Bom, vou começar a apresentação então. Como eu já falei para vocês, o meu trabalho vai abordar a questão criminológica dos crimes de colarinho branco no nosso país. Em um breve resumo, eu tive vontade de abordar esse tema porque os crimes de colarinho branco são uma área que eu pesquiso desde a graduação. Meu TCC foi sobre esse tema, mas voltado aos acordos de leniência no âmbito da Operação Lava Jato, e eu senti a necessidade de resgatar o estudo das ciências criminais para o entendimento da prática forense no que diz respeito à criminalidade e à criminologia no contexto dos crimes de colarinho branco. Mas o que é crime de colarinho branco? Corrupção ativa, corrupção passiva, os grandes escândalos que nós temos acompanhado diuturnamente envolvendo a questão política do Brasil. Enfim, antes da gente adentrar o estudo dos crimes de colarinho branco e a forma com que eles são encarados pela criminologia, eu vou apresentar para vocês brevemente a escola clássica da criminologia, que começa lá desde o Marquês de Beccaria. Vocês vão lembrar que quem fez curso de Direito pelo menos vai lembrar que nós estudamos aquele livrinho fininho do Beccaria, que é dos delitos e das penas, sem nem saber que aquilo ali seria o início da criminologia. Bom, o Beccaria acreditava que a legitimidade das punições era um requisito para se chegar ao controle social. Então, ele considerava ilegítima as penas que transgrediam os contratos sociais, que nos remete a Rousseau, e que não visavam efetivar e evitar que a pessoa que fosse presa naquela oportunidade voltasse a cometer novos delitos. O Beccaria deixou um legado que trouxe à criminologia um refresco. Desvinculou a imagem do ilícito com o pensamento comum, de ser uma característica de herege, de origem demoníaca, que, inclusive, aliou o pensamento criminológico da época com uma influência iluminista. A desvinculação foi possível e começou o processo de interpretação do delito como algo meramente jurídico. Contudo, ainda que revolucionasse o contexto da época, a escola clássica ainda não considerava os fatores sociais para o contexto criminológico. Só em 1870, a escola de Beccaria começou a dar espaço a uma nova escola que surgia, que era a partir do movimento positivista. Esse contexto de modernização começou a olhar a criminalidade com olhos mais humanos, voltando para origens patológicas e fisiológicas. Mas, infelizmente, começou a atribuir a um determinado grupo de pessoas características criminais, que, em tese, as separavam do restante da sociedade. A escola positivista já é facilmente detectada através de 3 aspectos. O primeiro é porque trata o crime como um fenômeno natural. O segundo é porque considera e conhece o crime através das ciências naturais. E, por último, observa os considerados criminosos, tentando entender as causas que os levaram ao cometimento do ilícito, a fim de extingui-las da sociedade. Portanto, a gente traça uma gritante diferença entre as duas escolas. Enquanto a primeira traz o ideal da pena com tempo limitado, que fosse suficiente para reparar o ilícito cometido, a segunda defende que a pena deve durar, ainda que infinitamente, até que se recupere o indivíduo. Ainda que pareça rude trazer tais características que deixam o homem rotulado como um futuro transgressor, a escola positiva foi de suma importância para a criminologia que conhecemos hoje, porque essa escola é ainda muito utilizada pelo senso comum, no tocante à ideia de que, se desvendando as causas de um crime, a sua reincidência será menor. Bom, eu introduzi brevemente, sem me aprofundar muito, porque tanto a escola clássica quanto a positiva
nos demandam um grande estudo para nós entendermos toda a complexidade de cada uma delas e contextualizá-las à época dos fatos, eu vou passar para a criminologia crítica, que é a escola que eu escolhi para embasar a análise dos crimes financeiros contemporâneos. 3 dos grandes pilares onde repousa a criminologia crítica tomaram grande dimensão na década de 60. Foi um momento histórico em que as formas que nos acompanham até hoje foram revolucionadas. O primeiro deles é um dos principais quando a gente vai estudar a corrupção, que é o labeling approach. O labeling approach nada mais é do que o rotulamento, né? A rotulagem, que considera o crime como fenômeno que envolvia muito além do indivíduo ser ou não herege, ou de possuir ou não uma patologia, mas tratou de todo o processo de interação das condições a quais o indivíduo é submetido. O estudo do labeling do sociólogo Becker é muito interessante. Quem tiver interesse deve procurar e se aprofundar nisso. Ele foi publicado em 63, mas ainda resta bem contemporâneo. Nele ficou claro que é possível compreender a criminalidade a partir das normas mais básicas do convívio social e familiar, e até as oficiais, oriundas do nosso sistema judiciário. A partir dessa teoria, fica muito fácil da gente visualizar que quem constrói a imagem do indivíduo como predisposto à prática dos crimes ou a de marginal por estar à margem da sociedade é a própria sociedade, baseada lá nas instâncias do controle social. A criminologia crítica nos revela a verdade dolorida, mas extremamente conhecida por nós, da marcação permanente e discriminatória existente no sistema penal. Pois se de um lado nós temos os clientes habituais, né, chamados de clientes habituais, inclusive por magistrados e desembargadores, notoriamente são marginalizados, são pobres, são negros e sempre sofrem as mesmas punições. Do outro lado, nós temos a elite social, que não somente comete ilícitos, como também comete regularmente e lesionam de forma muito mais significativa os objetos tutelados pelas normas penais, que não são criminalizados e, frente aos olhos da sociedade que discrimina e recrimina os outros praticantes de delitos, permanecem no imperialismo da impunidade. Bom, no que se refere à criminalidade do colarinho branco, o Sutherland brilhantemente nos aponta que os dominadores da ponta da pirâmide social são privilegiados em 3 momentos super marcantes da produção e aplicação das normas. São beneficiados quando a criação das normas é feita por pessoas que geralmente já saem da elite, que seriam os nossos políticos, na aplicação destas aos seus casos em específicos e na forma com que acabam por cumprir suas penas ou as medidas de segurança a eles impostas, porque nós sabemos, notoriamente, que quem tem dinheiro no Brasil não vai preso. A expressão crimes de colarinho branco, em livre tradução do termo white collar crimes, foi cunhada por Sutherland, que após analisar diversas pesquisas feitas no sistema de dados das cortes norte-americanas, chegou à conclusão que todas levavam ao mesmo resultado. Os crimes eram cometidos pelos mais necessitados e reforça aquele estereótipo do cliente habitual, entre muitas aspas, do direito penal. Contudo, um dos objetivos do seu estudo foi demonstrar que os pertencentes à elite também cometiam infrações graves, de forma reiterada. Por isso, ele buscou as motivações dessas pessoas e os caminhos percorridos para que se chegasse à punição, e se era possível, de fato, puni-las. Ele chegou à inevitável conclusão de que os criminosos de colarinho branco muitas vezes nem se submetiam à esfera penal, pois tinham suas ilicitudes resolvidas nas esferas administrativas. Ademais, ele apontou 3 dos principais fatores que diminuíam a incidência da persecução penal para esses, sendo elas o status social dos autores, a já citada resolução extrajudicial e a falta de organização das vítimas do colarinho branco. Mas aí nós temos que ter em mente que as vítimas, entre aspas, dos crimes de colarinho branco, principalmente nos Estados Unidos, eram empresas privadas, diferente do que ocorre aqui no Brasil, onde as vítimas e os participantes são geralmente empresas públicas, autarquias e membros do poder público. Bom, na metodologia eu escolhi o método dedutivo, né, porque eu parti de verdades absolutas e passei elas por um filtro da leitura e da análise da teoria e da jurisprudência. E nos meus resultados e a discussão que eu quero trazer para o grupo é a seguinte: levando em conta que não há um posicionamento majoritário quando o tema é a possibilidade de punição da pessoa jurídica,
por conseguinte, a possibilidade ou não de acordar-se e negociar sobre uma pretensão punitiva estatal, a teoria da realidade que nos traz Ziltman nos diz que a criminologia analisa de forma muito diferente os mais diversos e variados tipos de crime, mas na contemporaneidade das ciências criminais, se a gente considerar a teoria da realidade como uma de maior aplicabilidade na prática, temos o inquestionável ponto de que a realidade da pessoa jurídica para fins punitivos é absolutamente diferente da realidade da pessoa física. Então, a pessoa jurídica não é algo de físico e tangível, como o homem é a pessoa natural. Nós temos dois momentos da criminologia quando se trata dos crimes de colarinho branco. O momento da punição das pessoas físicas, que nos últimos 5 anos, se nós pararmos para analisar os julgados e a própria mídia, nós vemos as pessoas físicas sendo punidas. Não de forma paritária com os clientes habituais, entre aspas, do sistema penal, porque nós sabemos que o processo de pessoas envolvidas com crimes de colarinho branco são processos que cabem muitos recursos, que são aceitos muitos recursos, com diversos efeitos suspensivos antes do cumprimento da pena, e o momento de atingir a pessoa jurídica. Quanto às pessoas jurídicas, é de notório saber que nós não temos uma posição majoritária no Brasil quanto à possibilidade ou não de punição das pessoas jurídicas. Então, o que eu trago como resultado é que a criminologia crítica analisa muito melhor a falta de aplicação de punição nos crimes de colarinho branco no Brasil do que as outras duas escolas. Bom, e para concluir, eu trago que a responsabilização penal das pessoas jurídicas aponta diretamente às teorias da pena, em especial ao princípio da intranscendência penal. Aqui estão algumas das minhas referências. Espero muito que vocês tenham gostado. No início da apresentação tem o meu e-mail. Eu gosto muito de pesquisar sobre esse tema e sobre essa área. Se algum colega ficou com dúvida ou tiver interesse em formar alguma parceria para que nós possamos escrever outros artigos, por favor, entre em contato. Muito obrigada pela atenção de todos.